Existem certos momentos na vida, principalmente quando nós pensamos que Deus está distante de nós, que nos sobrevêm trevas ou até mesmo aqueles vendavais gelados e como se nós estivéssemos no mar, ondas querem se dominar a nossa vida. E às vezes até aquilo que nós pensamos que vem de Deus e até se identifica como sendo de Deus, nós duvidamos, nós não acreditamos que seja assim. A mensagem de hoje é sobre isso, duvidando de Jesus. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 está escrito: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Neste episódio, Jesus insiste com seus discípulos para atravessarem o mar. E enquanto ele despedia a multidão, como diz o texto, Jesus, estando sozinho, foi orar, que era um costume dele sempre orar. E por isso que ele ensinava também a orar. Mas quando já estava de madrugada, Jesus então vai ao encontro deles e diz o texto que era um momento de vendaval no mar, era um momento de que as ondas estavam altas. Por isso os discípulos estavam muito preocupados e estavam amedrontados. Mas de repente, no meio daquela agonia do mar, daquele vento forte que soprava contra o barco, aparece um ser no meio da água, aparece alguém por cima das águas, andando por cima das águas. Isso era algo que eles nunca tinham presenciado e jamais podiam imaginar que isso era possível alguém fazer isso. Então, em sentido de medo, diz o texto que eles ficaram aterrorizados, pensando que fosse um fantasma, um espírito. Não acreditavam que ele podia ser uma forma humana. Em hipótese alguma, nunca se viu na história que alguém pudesse ou tivesse o poder de ficar por cima das águas. Aquilo era inédito em todos os registros. E por isso eles tiveram medo, ficaram aterrorizados. Já estavam com medo por causa das ondas, do vento, e agora muito mais por conta daquela situação em que aparecia aquele vulto de uma pessoa que parecia um fantasma no meio do mar. Mas Jesus se identifica dizendo: não tenho medo, sou eu. Mesmo assim, não era fácil entender aquele fenômeno, algo sobrenatural acontecendo, e eles não conseguiam acreditar que fosse verdade, que Jesus realmente era quem estava ali. Até o ponto de Pedro tomar um impulso e dizer: se for tu, Senhor, permita que eu vá ao teu encontro. E ao chegar, Jesus então lhe manda que venha, e ele vai, mas duvidando começa a afundar. Como naquela época a maioria dos homens não sabiam nadar, ele começa a afundar apavorado, e Jesus o segura pela mão e o salva, mas o repreende no mesmo instante, dizendo: por que duvidastes, homem de pequena fé? Jesus está mostrando a Pedro que a sua dúvida desde o princípio de não acreditar que era ele. Jesus estava mostrando que ele estava com medo e eles poderiam ter ficado no barco,
É bem certo que existem coisas que nós não entendemos, e quando nos sobrevém, um medo, um pavor domina a nossa alma. Quem sabe, muitos de nós já passou por experiências como essa, e que quando aparece algo sobrenatural, nós não temos como pensar ou saber se aquilo realmente é de Deus ou não é de Deus. Mas essa história toda nos mostra que mesmo dentro de uma calamidade, mesmo dentro de uma situação bem contrária, dentro de ventos tempestuosos e ondas grandes, Jesus aparece mostrando que Ele está na situação, que Ele domina a situação, que é Ele quem está por cima de tudo. E ainda hoje isso acontece conosco. Quem sabe a sua vida está nesse patamar, dessa forma. Coisas sobrenaturais têm acontecido que você não entende, que você não sabe e que tem te trazido muito pavor e medo. Mas Jesus está hoje te dizendo para você não se apavorar, para não ter medo, que Ele está com você, Ele está conosco. Essa é a mensagem do Senhor para nós. E a minha oração é que a gente creia e não duvide nunca que Jesus esteja conosco, mesmo que pareça absurdo, mesmo que pareça coisas bem terríveis, mas Jesus está conosco. E é o que Ele vai fazer, é tranquilizar a nossa vida, como tranquilizou a vida dos discípulos, como acalmou o vento. Tudo ficou normal quando Ele entrou no barco, assim também quando Ele se identifica conosco, todas essas coisas acontecem. Esse é o meu clamor, é o meu pedido a Deus que aconteça conosco nesse dia. É a minha oração de hoje, para mim e para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.